Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma doutrinária das sextas-feiras. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos harmonizando, conectando-se com o alto, rogando a espiritualidade amiga, a presença de Jesus entre nós, para que o estudo de hoje toque a nossa alma, nos ajude na transformação necessária, para que possamos nos aproximar do Mestre e com ele conseguir vencer os desafios da nossa jornada. É com muita alegria que damos início a mais uma noite de estudos. Que assim seja. Então, vamos lá. Hoje nós fomos presenteados com o capítulo 32, intitulado Nuvens. Né? Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, como eu falei no início. Vamos dando sequência a essa série doutrinária de Emmanuel que a gente estuda aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, todas as sextas-feiras. É interessante como Emmanuel traz sempre um versículo, uma frase de Jesus, do Velho e do Novo Testamento, e dali ele extrai pérolas. Às vezes a gente pergunta por que ele não traz o capítulo na íntegra, né? Pensando nisso, eu me lembrei de Alcione, o personagem principal do romance Renúncia, também ditado por Emmanuel. Alcione, para quem não conhece, quem nunca leu o livro, é um espírito de alta envergadura moral que reencarna na Terra para ajudar corações afetivos ligados a ela. Ela não precisava mais passar por provas e expiações, então ela renuncia o seu ambiente espiritual elevado e vem até a Terra ajudar esses corações. E ela traz muitos ensinamentos nesse romance. E ela fala sobre essa questão. Ela vai dizer que um versículo fornece um cabedal de exame e iluminação para noites de estudos. E de fato, tem sentido, porque as palavras que estão nos evangelhos, as palavras de Jesus, dos profetas, são palavras de vida eterna, carregadas de muita profundidade, pois fala, né, da eternidade, fala dos códigos que vigem em todo o universo. Então, Emmanuel pega apenas um capítulo, um versículo, e dali ele extrai tanto ensinamento. Neste texto, ele vai trazer um versículo que está em Lucas capítulo 9, que diz assim: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Este capítulo de Lucas é o que narra a transfiguração de Jesus. A transfiguração nós só vamos encontrar em Lucas, não encontramos nem em Marcos, nem em Mateus, nem em João. Assim como tem outras passagens e citações da vida de Jesus que estão em Mateus, não está em Marcos, não está em Lucas. Isso não diminui a grandeza nem a autenticidade dos fatos, muito pelo contrário, né? Nós sabemos que Jesus ele escolheu 12 homens para o seu apostolado, mas tinham 3 desses apóstolos que eram mais chegados a ele, que estavam em momentos singulares da vida do Mestre. Eram eles, Pedro, João e Tiago. Então, na transfiguração, também estavam Pedro, João e Tiago. E o que foi a transfiguração? Jesus sobe ao monte com esses 3 apóstolos e começa a orar. E no momento que ele ora, ele se transfigura fisicamente. Diz o texto que as suas vestes ficaram alvas como a neve, numa brancura, né? E que o seu rosto parecia um sol a brilhar. E que neste momento apareceu 2 varões, Moisés e Elias, desencarnados, já tinham desencarnados. E Pedro, com uma naturalidade, como se convidasse alguém para entrar na sua casa, como se convidasse uma visita, diz assim: Mestre, vamos fazer 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias? E o texto vai narrar que neste momento eles são envolvidos, os 3 apóstolos, por uma nuvem. E quando eles são envolvidos pela nuvem, eles ficam perplexos, envolvidos por essa nuvem. E
sai dessa nuvem uma voz dizendo assim: esse é o meu filho bem amado, a ele ouvi. Né? E narra o texto que depois eles despertam e não estão mais, nem Moisés, nem Elias, nem Jesus transfigurado, mas foi um fato que realmente eles registraram, porque Jesus diz a eles: não diga isso a ninguém. Né? Então, esse fenômeno da transfiguração está dentro das leis da natureza. Kardec, no livro dos Médiuns, vai falar sobre esse fenômeno no capítulo 7, segunda parte, onde ele fala sobre a transfiguração e bicorporeidade. Né? Então, explicando que a transfiguração ela pode ser anímica ou mediúnica. Mediúnica, quando o espírito imprime no médium os seus traços físicos, e anímica, quando é do próprio espírito. E Jesus foi do próprio espírito. Não é? São fenômenos raríssimos. É um fenômeno raríssimo, que não ocorre assim em qualquer hora, em qualquer momento. Né? Então vamos combinar que deve ter sido maravilhoso. Porque se já retratamos em nossa imaginação a figura de Jesus, o seu semblante belo, imagine ele transfigurado. Então o que Emmanuel vai fazer com esse texto? Ele vai pegar o momento em que os apóstolos ficaram perplexos com a nuvem, com a voz que eles ouviram, um fenômeno de voz direta, não é? E vai fazer uma analogia às dificuldades que nós encontramos na vida, que também nos tornam, faz com que a gente fique perplexo diante das nossas dificuldades. A reencarnação, ela tende a uma finalidade muito superior. Embora a gente não faça ideia ainda, talvez, dos propósitos de Deus em nossa vida, não estejamos sintonizados com essa finalidade superior, o fato é que não estamos aqui a passeio, nem numa colônia de férias. Né? Estamos aqui para aprender a amar, adquirir sabedoria. Em nós jaz valores latentes. E esses valores ficam aguardando um momento propício para desabrochar. É de etapa em etapa que isso acontece. Aí vamos integrando hábitos mais saudáveis e disso resulta o somatório de nossas experiências. Só que essas etapas que nós passamos, elas são marcadas por conquistas e decepções, alegrias e tristezas, acertos e desacertos. Né? Tem dias que ocorrem várias situações difíceis em nossa vida. Várias situações desagradáveis, difíceis. Então, Emmanuel, eu vou ler o primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, para a gente integrar assim a ideia, né? O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedade, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Então, realmente, às vezes, parece que os ventos estão contrários, parece que a cada nova tentativa que a gente faz ocorre um insucesso. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que a gente precisa não ficar contemplando essas nuvens, esses momentos. Ou seja, a gente precisa viver as nossas experiências, sim, porque tudo que nos chega de bom e de ruim nos pertence. E não podemos, terceirizar as nossas responsabilidades. Porém, ficar contemplando, chorando pelo leite derramado, por algo que passou que é ruim, não é bom. Então, ele pede que a gente não absorva esses momentos negativos, mas que a gente pense em algo de bom, que a gente renove as nossas paisagens mentais, que a gente pense em algo, ouça uma música, faça alguma coisa de bom, alguma coisa que a gente colocou ali na gaveta, um projeto não terminou, alguma coisa boa, mas que a gente não foque somente nos problemas que nos acontecem. Porque se a gente entra numa onda de atenção plena às coisas ruins, o que vai acontecer? Vão se instalar na nossa mente, na nossa emoção, o pessimismo. E aí vamos começar a somatizar. É pessimismo, é lembranças de momentos passados negativos e terminamos nos deprimindo. Terminamos nos deprimindo.
A gente não pode esquecer que nós temos alguns padrões psicológicos em nosso inconsciente. Padrões psicológicos construídos ao longo da nossa jornada, pela falta de prática no bem, por andarmos em caminhos equivocados. Criamos esses padrões que são vitimização, infelicidade, desprezo por si mesmo, autoaflição. Então, quando nós entramos numa onda de negativismo, acionamos esses padrões em nós, né? Então, na verdade, as dificuldades é para que possamos aumentar, redobrar as nossas energias, né? Aumentar a dose, aplicar na batalha, na luta, de forma bastante cautelosa, os valores que nós já conquistamos, né? Então, o homem sábio, aquele espírito que encarna, que tem uma maturidade psicológica, né, elevada, o homem sábio, quando ele reencarna, ele vê nas dificuldades degraus de ascensão. Degraus de ascensão. Então, a gente lembra da nossa querida irmã Dulce, que abrigou em uma casa abandonada vários pobres doentes. O dono da casa despejou ela e os doentes, e ela se viu na rua com aqueles doentes. Mas ela pensou numa solução. Ela foi ao convento, conversou com as freiras, tinha um galinheiro lá. Ela disse, nesse galinheiro eu vou fazer um alojamento para eles. As freiras aceitaram a decisão dela. Eis que ela conseguiu construir, colocou todos os doentes lá e dali nasceu um hospital. Então veja que uma dificuldade, ela viu um motivo de ascensão. Nós, às vezes, não. Nos desencantamos, ficamos tristes, angustiados, né? É claro, e também é importante a gente pensar o seguinte: um dos motivos também da gente não sintonizar com esses momentos de negatividade é porque, apesar de nós termos muitos espíritos bons a nosso favor, é uma falange muito grande, o nosso anjo guardião, não podemos esquecer que também existem aquelas mentes espirituais, maldosas, doentias, que querem ver o nosso fracasso, que querem ver a nossa derrota. Então, precisamos sempre repaginar a nossa mente, renovar a emoção. Então, nesses momentos, o que é que a gente deve fazer? Orar. Orar, né? Até para ter harmonia, ter serenidade, para encontrar uma solução para sair de situações embaraçosas. A gente precisa ser otimista. Otimista. Ter pensamentos positivos, por mais que as coisas estejam ruins, ter pensamentos positivos. Lembrar que Jesus disse que era para a gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então a gente precisa dar confiança irrestrita em Deus. Então a gente tem que abrir uma página do Evangelho, algo edificante, e sair daquele momento, mas não ficar contemplando, como Emmanuel fala, né? Então Emmanuel também vai dizer o seguinte: ele vai se referir a nuvens de projetos frustrados. Nem sempre tudo que a gente pensa em realizar acontece 100%, né? Tem coisas que não acontecem, coisas que não se realizam. Então, assim, mas nem por isso a gente vai desistir da luta, não é? Imagina se os cientistas desistissem das suas pesquisas, em suas tentativas, quando elas elas se frustrassem. Não teríamos as grandes descobertas. Olha o momento atual que vivemos de pandemia. Então, essa vacina que hoje é desenvolvida, que hoje nós utilizamos contra o Covid-19, teve várias tentativas frustradas, mas se não fosse a persistência desses pesquisadores, hoje não as tínhamos, né, para combater este vírus. Então, se algo não se realizou em nossa vida, não é motivo para a gente se desencantar, para a gente desistir. Novas oportunidades surgirão, novas portas se abrirão, né? Isso não significa a gente desistir da luta. E podemos também pensar assim: se algo não deu certo, se algo não se realizou, será que não foi interferência da providência divina?
em nossas vidas? Será que o mal maior não iria acontecer? Porque tem uma passagem em Provérbios que diz assim: há caminhos que o homem pensa que são caminhos de vida e são caminhos de morte. Não a morte no sentido físico, que não é algo ruim, é renovação. Nós não somos daqui, né? Mas a morte espiritual ou um mal maior. Então, às vezes, a gente acha que um caminho é bom e não é bom. Então, tem aquele velho ditado popular que diz que tem mal que vem para bem, mas também tem muito bem que vai para o mal. Nem tudo que reluz é ouro. Então, se o desengano, as desilusões entraram na nossa vida, eles ficam um instante, mas a gente tem que deixar eles irem embora. Aproveitamos as experiências para a gente reconstruir os nossos ideais em bases mais sólidas, em bases mais seguras, pautadas no bem viver com Jesus. Pois tudo na vida se renova. Tudo se renova. Não é? Depois da tempestade vem a claridade, tudo se renova. Eu tenho um pé de laranjeira na minha casa, no fundo do quintal, que ele já foi muito atacado pelas amiguinhas, né, as formigas. Então elas atacavam à noite esse pé de laranja. E quando eu acordava de manhã, que eu ia molhar, estava lá o pé sem folha nenhuma. É incrível como ele se renovava. Depois que chovia, eu molhava, regava, nascia de novo as folhinhas verdes. Me ensinaram um truque, colocar algodão no tronco, né, para as formigas não subirem. Eu fiz isso, hoje elas não sobem mais. Mas enfim, ele foi atacado várias vezes pelas formigas. Mas ele se renovou, ele deu folha de novo, ele deu flores de novo, porque é da natureza a renovação. É da natureza. A vida ela é cheia de desafios, mas também tem suas soluções. Para tudo na vida tem saída, até para a morte, porque a vida continua, não é? Então, tudo na vida tem luta, tem sacrifício, tem desafios, mas tem soluções. Se não tivesse, aí sim, seria um infortúnio eterno. Eterno. Haroldo Dutra Dias, numa de suas palestras, ele vai dizer algo bastante interessante. Ele diz assim, que na infância, a criança ela vai para a escola, aprender a ler, escrever, a fazer contas, subtrair, somar. E naquele período infantil, escolar, as contas são fáceis. É 2 mais 2 são 4. Mas a partir do momento, né, que vai avançando a série, as contas vão ficando mais complicadas. Na vida adulta, então, vão aumentando ainda mais as equações para se resolver. É ao cubo, é ao quadrado. E a gente resolve porque a gente já está apto, maduro para resolver. Então, problemas são sinônimos de lição, de aprendizado. Se nós temos muito em nossa vida, é porque já estamos também maduros espiritualmente para enfrentar. São oportunidades de aperfeiçoamento. E olha o que Joana de Ângeles vai falar. Eu trouxe uma reflexão que está neste livro, ó, Lições para a Felicidade. E ela diz o seguinte, olha o que diz Joana, eu gosto muito de Joana. Desejar-se uma existência cômoda, sem tropeços nem problemas, não passa de utopia. Mesmo que a criatura seja possuidora de recursos econômicos sólidos e desfrute de excelente situação social, ela passa por problemas e dificuldades, né? Então, é uma utopia. Uma pessoa não tem na Terra problemas. A luta na Terra é resultante de fenômenos biológicos, emocionais, psíquicos, sociais e outros, desde que ninguém se encontra reencarnado desfrutando de perfeição. Não tem ninguém perfeito, né? Mas necessitando de aprender a crescer e a desenvolver os grandiosos milagres que lhe dormem latentes, aguardando as ocorrências propícias ao seu desenvolvimento. A vida é dádiva de Deus, que deve ser conquistada com esforço em todas as suas expressões. E, para tanto, a luta se torna irrecusável. Grande ensinamento de Joana. Estar reencarnado no mundo
em um mundo como a Terra, é passar por vicissitudes. Agora, se deter nessas vicissitudes, nessas dificuldades, é ficar à beira do caminho, é não sair do lugar. Então, nós temos vários exemplos na religião, nas artes, na ciência, nos esportes, de pessoas que são exemplos de superação. Essas pessoas nós devemos nos espelhar para a gente avançar, para a gente confiar e para a gente superar os nossos desafios. Há sempre um sol brilhando por trás de nuvens sombrias. Se a gente conseguir pegar esse sol e trazer para o nosso mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar essa luz. Porque esse sol que a gente tem que trazer para o nosso mundo íntimo é Jesus. E a gente tem que observar as pequenas nuvens que às vezes se formam aqui, no nosso coração. Das nossas relações afetivas, das nossas desditas, daqueles que às vezes criamos expectativas e não corresponderam, dos desenganos, daqueles que nós machucamos ou fomos machucados. Aí vai criando aquelas nuvenzinhas de ressentimento, de mágoa, de ódio. Isso tem que ser diluído, porque nos faz muito mal. Tem que ser diluído, né? E se tem nuvens que a gente tem que afastar da vida, são as nuvens da ilusão, do medo e do desespero. Então eu quero finalizar esse texto, essa reflexão de hoje, voltando ao início do livro, onde Emmanuel vai destacar o versículo que está no capítulo da Transfiguração, onde ele diz assim: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho bem amado, a ele ouvi. Eu quero destacar esse versículo para a gente finalizar. Porque se nós estamos envolvidos em nuvens de dificuldades, de desafios, temos que ouvir a voz do Cristo. Temos que ouvir a voz de Jesus. Porque ele já veio aqui em carne e osso para falar. A gente não ouviu. O Espiritismo traz ele redivivo, na sua originalidade. A gente também não ouve. Quando é que a gente vai ouvir Jesus? Só Jesus tem a solução, tem a cura, tem o consolo, tem orientação para nos dar. Então a gente precisa ouvir a voz desse filho bem amado, que teve comunhão com o Pai, que nos deu o exemplo. Temos que ouvir, silenciar, orar, respirar fundo nos momentos difíceis e ouvir os seus ensinamentos. Só assim a gente vai conseguir vencer. Então foi essa mensagem que eu trouxe hoje para vocês. Eu desejo a todos muita paz, desejo que vocês consigam, assim como eu, nesses momentos desafiantes que estamos atravessando, da encarnação, do momento em que o planeta está passando, de tantas lutas, serenidade, confiança irrestrita no Pai. Auxílio da espiritualidade que nos cerca e que está sempre nos auxiliando, nos ajudando. Então, que possamos continuar a nossa jornada, pensando sempre no bem que nós temos a fazer, nas coisas boas que nós temos que realizar, não é? Não se deixar abater por momentos desagradáveis, muito pelo contrário. Ficar firmes na fé, para que nos momentos mesmo de provação a gente possa dar testemunho de fé, testemunho de confiança irrestrita em Deus. E assim, vamos encerrando e fazendo a nossa prece. Fechando os nossos olhos e rogando ao Pai que possamos aproximar o nosso coração do coração do Cristo. Que no limiar desta nova era, nesses momentos desafiantes onde somos testados a nossa fé, possamos dar testemunho de perseverança. Rogamos a Maria, Mãe Santíssima, e os seus servos amados, que nos socorram nos momentos de dúvida, de incerteza, de dificuldades, para não vacilarmos, para não cairmos na tentação, nas armadilhas do ódio, da vingança, do desespero, da maldade,
mas que possamos estar firmes, confiantes em Deus e possamos vencer a nós mesmos e construir esse novo homem que precisa nascer, que precisa resplandecer, desabrochar, para que Jesus fale através de nós. Obrigada, Senhor, por esses momentos de estudo. Abençoa cada lar, cada pessoa que está conectado nesta doutrinária, Senhor. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Que estejamos sempre contigo, perseverantes, caminhando sempre para o alto. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade, por estarmos juntos mais uma vez. Desejo a todos uma noite de muita paz.